O Brasil no tabuleiro da guerra híbrida global. Nos últimos anos, o Brasil deixou de ser apenas cenário para se tornar protagonista de um embate geopolítico que define os rumos do século XXI. O que aparenta ser uma sucessão de crises políticas internas, disputas ideológicas e instabilidades sociais é, na verdade, a expressão de um jogo muito maior, a guerra híbrida global. Diferente das guerras convencionais, a guerra híbrida não se faz apenas com tanques, navios ou bombas. Ela se infiltra no tecido social e cultural de um país, corroendo sua soberania através de narrativas midiáticas, lawfare, que é o uso estratégico abusivo das leis e do sistema judicial como uma arma para atingir objetivos políticos, desmoralizar um oponente ou minar sua credibilidade, muitas vezes com a colaboração de veículos de comunicação. Manipulação econômica, uso instrumental de extrema-direita e, sobretudo, a exploração de seus recursos estratégicos. O Brasil, com sua imensidão territorial, suas riquezas naturais e seu peso político dentro do sul global, tornou-se alvo privilegiado nesse processo. E as potências do norte, que sempre agiram para manter o país como uma colônia, começam a ver que não terão mais controle. Acionam seus fantoches da extrema-direita, ativam a normose crônica instalada nos pobres de direita e acreditam que continuaremos sendo quintal para as suas estratégias espúrias. A frieza entre Estados Unidos e Brasil, muito além das diferenças ideológicas entre governos, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil vive o seu momento mais frio em décadas. Washington vê no alinhamento brasileiro com a China, a Rússia e o Irã uma ameaça direta à sua hegemonia no hemisfério. Para o discurso público, trata-se de divergências em torno da guerra na Ucrânia, o fim das sanções à Venezuela ou de uma postura mais neutra diante do Irã. Mas a verdade é que a independência brasileira é interpretada como uma afronta. O que está em jogo é a capacidade do Brasil de se colocar como ator soberano em um mundo multipolar, algo que os Estados Unidos não estão dispostos a aceitar passivamente. Os BRICS e a desdolarização como revolução silenciosa. A expansão do BRICS agora, incluindo Arábia Saudita, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes, não é apenas um rearranjo diplomático. É a tentativa mais ousada de se criar um sistema financeiro alternativo ao dólar desde Bretton Woods. Para quem não sabe ou não faz ideia do que seja o acordo de Bretton Woods, ele foi firmado em 1944 nos Estados Unidos, reunindo 44 países para reorganizar a economia global no pós-guerra. Eles criaram o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, além de estabelecer um sistema monetário internacional no qual as moedas eram atreladas ao dólar e o dólar, por conseguinte, tinha seu valor fixo em ouro. Esse arranjo garantiu estabilidade econômica por algumas décadas, mas entrou em crise nos anos 70 do século passado, quando os Estados Unidos suspenderam a conversibilidade do dólar em ouro, o chamado Nixon Shock. Isso deu origem ao sistema de câmbio flutuante que nós temos hoje. Em resumo, Bretton Woods marcou a transição para uma ordem econômica mundial liderada pelo dólar. A criação de instrumentos de financiamento independentes do FMI e do Banco Mundial é uma ameaça direta a essa estrutura de poder ocidental. O que está em curso é a disputa por nada menos que o controle da economia global. E o Brasil, detentor de imensos recursos energéticos e minerais, é peça-chave nesse processo, porque a gente se dá bem com todo mundo. Terras raras, petróleo, água doce, biodiversidade, cada uma dessas riquezas coloca o Brasil no centro de uma disputa silenciosa. A China domina mais de 80% do refino global de terras raras, mas o Brasil tem reservas estratégicas. Controlar esse mercado é controlar o futuro tecnológico. Semicondutores, armas de precisão, baterias, inteligência artificial. No campo energético, o pré-sal brasileiro é visto como prêmio geopolítico. Manter o petróleo sob domínio do dólar é vital para os Estados Unidos. Mas o movimento da Rússia, China e Irã em direção a transações em moedas locais ameaça o petrodólar, que é o pilar dessa hegemonia americana, que nem são os maiores produtores de petróleo do mundo.
Essa disputa, porém, não se trava em conselhos de administração ou conferências diplomáticas. Ela se infiltra através de golpes, em operações judiciais, em campanhas midiáticas. A Lava Jato, por exemplo, já é reconhecida como um caso clássico de lawfare. A aplicação seletiva da lei para destruir lideranças políticas e empresas estratégicas, fragilizando o Estado brasileiro e abrindo espaço para interesses estrangeiros, que foi exatamente o que se fez durante os governos de FHC, Temer e principalmente Bolsonaro, com a prisão do inocente presidente Lula. A África e a Venezuela são ecos dessa disputa. Por quê? Na África, a Aliança dos Estados do Sahel expulsou tropas francesas, abrindo espaço para a Rússia. No Caribe, navios de guerra americanos rondam a Venezuela com a desculpa de combate ao narcotráfico. E no Brasil, tropas dos Estados Unidos treinam no bioma da Caatinga sob pretexto de cooperação. Mas a realidade é clara. Aquele ambiente extremo serve como laboratório para guerras futuras em desertos africanos, no Oriente Médio e até mesmo no Brasil, por que não dizer? Cada movimento militar é também uma mensagem simbólica, uma advertência de que, embora o Brasil dialogue com o BRICS, os canais de vigilância ocidental continuam abertos. O poder invisível da narrativa, onde nenhum império se sustenta apenas pela força. É necessário controlar o imaginário coletivo? No Brasil, grandes conglomerados midiáticos foram instrumentos de criminalização de lideranças populares, deslegitimação de movimentos sociais e normalização da intervenção externa. Narrativas cuidadosamente construídas apresentaram líderes como Lula, Evo Morales ou Maduro não como defensores de soberania, mas como ditadores corruptos ou populistas perigosos. Esse controle simbólico é parte essencial da guerra híbrida. Manipular corações e mentes para que a própria população aceite a entrega da sua soberania como algo inevitável. A ascensão da extrema-direita no continente não é espontânea. Líderes como Bolsonaro e Milei não representam apenas uma ideologia interna. São parte de uma engrenagem de um projeto global, financiado por think tanks, ou seja, organizações não governamentais ou de políticas públicas, que conduzem pesquisas e oferecem análises e recomendações para influenciar decisões de políticas públicas e privadas, atuando como uma ponte entre o conhecimento acadêmico e o discurso público. Produzem artigos e seminários sobre uma ampla gama de tópicos, incluindo economia, tecnologia, questões sociais e relações exteriores, servindo para preencher lacunas de conhecimento e moldar a direção de estratégias em nível local, nacional e global. E fundações internacionais. Servem a 3 propósitos: alinhar incondicionalmente seus países aos Estados Unidos, gerar instabilidade social interna e entregar recursos estratégicos ao capital estrangeiro. Mesmo quando não estão no poder, esses movimentos deixam um rastro de destruição que obriga governos progressistas a gastar energia reconstruindo um país devastado, impedindo-os de consolidar projetos de integração soberana. Uma leitura pela bioneuroterapia, da mesma forma que os indivíduos carregam traumas conscientes e que os aprisionam em ciclos de dor e repetição, as nações também são atravessadas por dinâmicas psicopolíticas que as mantêm sob controle. A guerra híbrida age como um trauma coletivo, repete narrativas, cria estados de medo, manipula símbolos e corrói a confiança. É como se houvesse uma neurose social induzida que mantém povos inteiros presos a padrões de submissão. A bioneuroterapia, ao revelar e dissolver traumas na vida individual, também nos oferece uma lente para enxergar essas dinâmicas globais. O desafio, portanto, não é apenas econômico ou militar, mas emocional, simbólico e espiritual. Um país só será livre quando tiver consciência de suas feridas, de seus padrões repetitivos e ousar curar-se, tal como o indivíduo que decide romper o ciclo da dor. O Brasil não é apenas palco de disputas geopolíticas. Ele é sujeito histórico de uma batalha maior. A luta entre a manutenção de um mundo unipolar centrado no dólar e na hegemonia americana e a construção de uma ordem multipolar, onde o sul global deixa de ser periferia para se tornar protagonista. Mas essa luta não se trava apenas em gabinetes diplomáticos ou campos de batalha. Ela acontece no imaginário, no discurso, na psique coletiva. E talvez a grande pergunta seja: seremos capazes de reconhecer os padrões que nos aprisionam
e curá-los antes que entreguemos definitivamente a nossa soberania?